Olá meus amigos, eu sou Rodrigo Fonseca, diretor de criação da Novo Estúdio, e esse é um vídeo para falar sobre Gestalt. Se você estuda publicidade, comunicação ou design, com certeza você já ouviu falar de Gestalt. A Gestalt é uma parte da psicologia que estuda como o nosso cérebro percebe as formas, e ela é fundamental e muito importante para o nosso trabalho. A Gestalt ela é a percepção que faz o nosso cérebro entender muitas partes como um todo. Parece complicado, mas não é, é bem simples, eu vou mostrar isso para vocês. Mais para frente nós vamos estudar sobre história da arte, sobre história do design, e eu vou falar sobre como as coisas surgiram, como o Gestalt surgiu, quem foi o criador, como ele foi desenvolvido, mas nessa aula vamos falar só sobre o que o Gestalt é, e não como ele apareceu no mundo. Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Dá uma olhada nesse desenho. Isso é o que está desenhado. E isso é o que o seu cérebro enxerga. Isso é Gestalt. E quando você domina essa técnica, o seu trabalho ele passa para outro nível. Ele ganha uma outra forma. E quando você entende isso e consegue conversar sobre isso com o seu cliente, ele percebe que o seu trabalho tem muito mais conteúdo do que simplesmente uma estética. Não vemos partes isoladas, mas sim relações. Isso é, uma parte dentro de outra parte. E a nossa percepção faz com que isso se torne uma sensação global, que isso se torne uma coisa única. Quando você enxerga essa imagem, você vê um jarro. Mas agora você está vendo o rosto de duas pessoas. Esse é um exemplo bem fácil de se enxergar na Gestalt. O que vocês estão vendo é uma árvore, mas dentro dela tem dois animais. Na verdade, tem 4 animais. Você consegue enxergar aí um tigre, um macaco, uns golfinhos e uns pássaros. Esse exemplo, ele mostra o quão importante é a nossa percepção. Você está vendo o rosto de uma pessoa, mas agora você está vendo um cara tocando um sax. E para que serve a Gestalt? Uma das áreas que a Gestalt tem sido aplicada todos os dias é no design. E é isso que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo. Eu quero mostrar para vocês que o conhecimento disso vai jogar você num outro nível. Vai deixar o seu portfólio com um outro aspecto. Você vai conseguir criar coisas usando a Gestalt que vão dar destaque para o seu trabalho, que vão dar embasamento, que o trabalho vai ganhar força. E é exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. A Gestalt ela não é só usada no design, ela também é usada na psicologia, como tratamento, tem Gestalt terapia, só que vamos falar somente do design, vamos falar somente quando as pessoas usam a Gestalt em campanhas publicitárias, em logomarca, em ilustração, para atingir o seu objetivo de uma forma melhor, para impactar o seu cliente de uma forma melhor, sem mesmo que ele perceba isso. Isso é uma ferramenta que nós podemos usar a nosso favor. E por que você designer, você futuro designer, você que quer ser diretor de arte, você que trabalha com imagens gráficas, por que você deve conhecer a Gestalt? Para você realmente dar mais forma ao seu trabalho, para você atingir o seu objetivo de uma forma muito mais certeira, vamos dizer assim. Conhecimento ele te traz novas possibilidades, ele abre novos caminhos, abre novas portas. Eu não tenho dúvida que assim essa aula vai ser muito importante para você. E não pare só nessa aula, pesquise mais sobre isso. No decorrer do caminho nós vamos falar muito sobre Gestalt. A aula passada foi sobre composição e layout, e vocês vão ver que uma aula sempre complementa a outra, para você ter cada vez mais informação sobre o design, sobre a direção de arte, sobre a composição. Vamos falar sobre as 8 principais leis da Gestalt. Unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança e pregnância da forma. Vamos começar pela primeira lei da Gestalt, que é a unidade. A lei da unidade ela consiste em afirmar que a percepção consegue enxergar um ou mais elementos como um todo. O que é isso? Significa que você pode ter um elemento que representa uma ideia ou a união de alguns elementos que vão representar a sua ideia. Podemos definir a unidade através de cor, textura, sombra. Isso tudo define a forma e a percepção faz com que você entenda isso. Pode parecer complicado, mas na prática é muito simples. Eu vou dar um exemplo para vocês que é a logomarca da Adidas.
Esses pequenos retângulos cortados em forma crescente, eles mostram meta e competitividade. Isso dá uma ideia de que é uma marca esportiva. Ele passa essa ideia. E essas listras juntas, linkadas ao nome Adidas, elas formam uma unidade. Mas os exemplos não param por aí. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, que é essa logomarca do Airbnb. Quando você olha a princípio, parece simplesmente um clipe de papel, mas tem muito mais envolvido. Você pode olhar a composição deles, que ele envolve pessoas, envolve locais, envolve o amor e envolve o próprio Airbnb. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Como as pessoas constroem as coisas com técnica, com sabedoria, com conhecimento. E não simplesmente vão lá, escolhem uma fonte, faz um símbolo qualquer e está pronto, uma logomarca. A criação ela vai muito além disso. E quando você tem a técnica, quando você conhece o que você está fazendo, você sim está em outro nível, você tem um destaque com relação aos outros criadores. A segunda lei da Gestalt é a segregação. O que é isso? A lei da segregação ela é responsável por isolar ou dar destaque em alguns objetos. Objetos de importância eles têm maior destaque na sua composição. Objetos de menos importância eles estão em segundo plano. Você pode fazer isso com cor, com forma, com iluminação. Você pode fazer isso de várias formas. A segregação ela realmente tira um produto e coloca em destaque. Ela dá um destaque maior em um produto ou um objeto, dizendo, olha, esse aqui tem mais valor. E esse é um exemplo que eu fiz do próprio anúncio da Novo Estúdio, onde mostram várias lâmpadas comuns, tá? Lâmpadas brancas, e uma felizona amarela no meio, com uma gravata borboleta. E aí tem um texto que amarra tudo, que você pode ter sempre as mesmas ideias ou tentar algo novo e diferente, tem a assinatura do Novo Estúdio. Então assim, a segregação é exatamente isso, é você dar destaque a algum elemento, você fala, olha, isso aqui é mais importante do que você está vendo. E esse é um anúncio que eu fiz para o Cartoon Network, onde mostra um personagem em primeiro plano, que é o velhinho, o caçador, e ao fundo tem o Pernalonga e o Patolino em segundo plano, bem lá no fundinho, tá vendo? Dizendo o seguinte, olha, o personagem principal dessa composição é o que está na frente. Isso é hierarquia na composição, você mostrar o que é mais importante em evidência. A segregação ela faz muito bem isso. E a diferença de forma é esse outro anúncio que eu fiz para o Cartoon, que é onde você tem uma sequência de biscoitos e no mês, onde vai ser um mês do Scooby-Doo, tem um biscoito canino. Tá vendo a diferença? Como você coloca tudo num plano só, mas você tem um foco principal ali. Essa é a lei da segregação dentro da Gestalt. A terceira lei da Gestalt é a unificação. A unificação ela é responsável por dar equilíbrio à sua composição, por dar harmonia à sua composição. E isso é fundamental quando você cria uma logomarca que quer ser agradável aos olhos, que você quer que quem esteja vendo se identifique com aquilo, fique tranquilo, que aquilo não incomode as pessoas, que a logomarca fale para ele, olha só, pô, eu tô aqui, mas olha como eu sou seu amigo, olha como eu tô pertinho de você. A unificação ela faz isso, ela traz o equilíbrio, ela traz harmonia, ela traz tranquilidade para sua composição. E um exemplo disso é esse símbolo do Yin Yang, o símbolo da mandala, e olha só, a logo da Coco Chanel, olha como que ela tem um equilíbrio, olha como ela tem uma simetria. Isso causa uma tranquilidade a quem vê. A unificação ela é responsável por você criar alguma coisa agradável aos olhos, de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica. Tá, Rodrigo, mas como a gente aplica isso na publicidade? Como a gente aplica isso na criação de layout, na criação de logomarcas? É simples. Quando você conhece a técnica, as coisas se tornam simples. Olha essa embalagem. A Omo ela existe há muitos anos, muitos anos. Hoje em dia você entra num supermercado, o Omo está lá, você pega e compra de maneira automática, mas nem sempre foi assim. O Omo foi criado dessa forma, tá vendo? São os olhos de uma coruja, porque lembra a mãe coruja, porque lembra o carinho que a mãe tem para você. E o Omo ele é harmônico, são olhos olhando para você e pedindo, poxa, me tira daqui da prateleira e me leva para casa. A logomarca da Oreo, olha só como é harmônico, como é bem construído, sabe? As coisas não são por acaso. A criação ela não é feita por acaso. O designer que cria isso, o publicitário que cria isso, ele não tem uma ideia, ele não tem um insight, não vou criar um negócio aqui
Porque hoje eu não estou com bloqueio criativo, não. É técnica, é estudo, é suor, é conhecimento. É isso que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem melhorar o trabalho de vocês com conhecimento, com técnica. Isso é um exemplo fantástico. A quarta lei da Gestalt é o fechamento. Para mim, a quarta lei é a mais importante. Para mim, assim, disparado, eu voto mais na quarta lei para ser a mais importante da Gestalt, que é o fechamento. É quando você olha uma composição e você tem a ideia clara do que você está vendo. Um dos exemplos mais clássicos que tem dentro da criação de marcas é essa marca aqui, a logo do Carrefour. Quando você consegue enxergar o C, que está escondido entre os dois elementos, isso é a composição. Entendeu? Para mim, essa é uma das logomarcas que mostra mais claramente essa lei do fechamento. Existem outras, como essa logo WWF, que tem esse panda, que também mostra o fechamento, a logomarca da NBC e o Johnny Walker. Quando você olha, você não tem todos os elementos da pessoa andando, mas você vê que é uma pessoa andando, uma pessoa de cartola. Então, assim, essa lei do fechamento, ela é muito importante. E como você trabalha isso nas campanhas publicitárias? Eu vou mostrar para vocês um exemplo que para mim é um dos melhores que existe. Quando você olha esse anúncio, cara, é tão fantástico, é tão bonito, é tão criativo, que, cara, eu chego até a ficar emocionado quando eu vejo as ideias que as pessoas aprovam. Porque para mim, o importante é quem aprova, não quem tem a ideia. Nós que somos criadores, nós que somos designers, o mínimo que a gente pode fazer é ter ideias maravilhosas. É o nosso trabalho, é a nossa profissão. Agora, quem aprova, quem olha a tua ideia e fala, porra, Rodrigo, essa ideia é fantástica, essa pessoa tem o crédito. Essa pessoa consegue ver a beleza no que você criou. Essa pessoa consegue ver a diferença no seu trabalho. Então essa pessoa tem o crédito. Então olha isso, do KFC. O primeiro, um garoto mordendo um sanduíche. O segundo mordendo uma coxinha de frango. E o terceiro uma batata frita. Repara a mãozinha deles como é que está em formas diferentes. Isso é a lei do fechamento. Você coloca uma imagem e o cérebro da pessoa faz o resto. O cérebro da pessoa age em cima daquilo. A quinta lei da Gestalt é a continuidade. É quando você joga uma composição, uma parte aqui, outra parte ali, e o cérebro da pessoa faz o link, entendeu? A continuidade ela é muito usada também na publicidade, na criação de marca. Vocês estão vendo como a Gestalt é importante, como a Gestalt está no trabalho de vocês e às vezes vocês nem percebem. Só que quando vocês conhecem isso, vocês usam isso a seu favor. É por isso que eu estou batendo na tecla do curso do Design Raiz. Por isso que eu estou falando para as pessoas, vamos aprender do básico, vamos aprender do zero, até chegar no que vocês querem aprender, que é programa gráfico, que é fazer post para a internet. Só que o trabalho do design ele vai muito além disso. É muita composição, é muito conhecimento. Quando eu falo nos grupos de discussão, bloqueio criativo não existe, é porque não existe, gente. Entendeu? É idiotice achar que, porra, eu tô com bloqueio criativo. Não, você que é limitado, você que ainda não tem o conhecimento. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Abram os olhos, né? Como o ET Bilu diz, busquem o conhecimento. Então vamos falar sobre a lei da continuidade. A lei da continuidade, ela diz respeito como o fluxo de informação funciona no nosso cérebro, como o nosso cérebro faz o link entre um ponto A e um ponto B. Isso é a continuidade. Como mostrar isso num anúncio, por exemplo? Esse anúncio da FedEx, o cara colocou o produto numa caixa e o cliente tirou por baixo, entendeu? Isso é a continuidade, essa informação de forma com que o seu cérebro olhe e veja isso dessa forma. Olha essas logomarcas, olha a logomarca dessa empresa de construção. Tá vendo? São números 1 que formam uma sequência de prédios, entendeu? Você vê o número 1 e você vê a sequência de prédios, é o One Constructions, tá? Então assim, é fantástico. Peixe urbano é fantástico. Ele mostra ali no meio uns prédios, ele já diz o que é. A continuidade ela é exatamente isso. Ela mostra para o teu cérebro fazer o trabalho. A sexta lei da Gestalt é a proximidade. O que é isso? É, como o nome já diz, um elemento perto do outro, eles vão mostrando um terceiro elemento. Você tem A e B, os dois juntinhos vão mostrar um C. E isso também é muito importante. Isso assim, nenhuma lei da Gestalt ela pode ser esquecida ou deixada de lado, porque ela é importante para a sua criação, ela é importante
para o desenvolvimento do que você vai fazer como um designer. Elementos distintos que juntos formam uma mensagem, juntos eles mostram alguma coisa. Um exemplo claro disso são essas logomarcas. Vários elementos juntos, eles formam o símbolo da Unilever, sabe? São elementos que são próximos uns aos outros, são colocados de forma harmônica, um do ladinho do outro, e que vão formar ali a logo da Unilever. As linhas que formam a logomarca da IBM, sabe? Essa proximidade de linhas dá uma clara visão do que se quer mostrar com a criação, a logo da IBM. E a proximidade em alguns anúncios, ela mostra isso, ó. Uma campanha da Boss, 2 cantores, aqui o Jim Morrison e a Marilyn. Isso é a proximidade, são vários elementos que formam o rosto de Jim Morrison. Ou essas pessoas, são várias pessoas formando uma lâmpada, da ideia de que a ideia vem de muitos, a criação vem de muitos, entendeu? Muitas pessoas pensando junto resolvem um problema. Então a proximidade é isso, você juntar os elementos para você passar a sua ideia, para passar a sua informação. E o domínio disso, o domínio desse conhecimento faz você criar logomarcas que vão ter destaque perante as outras. A 7ª lei da Gestalt é a semelhança. A lei da semelhança na publicidade ela é usada para juntar objetos e passar uma mensagem. E esse é o melhor exemplo disso. É uma campanha do McDonald's. Tem um mobile agora que você pode pedir pela internet, pedir pelo telefone, bom, que existe um aplicativo, bom, enfim. Eles juntaram aparelhos, smartphones e fizeram aqui uma sequência de batata frita. Eles fizeram um hambúrguer com queijo, eles fizeram um Big Mac, tudo usando smartphone, tudo trabalhando cor, só isso, trabalhando cor e trabalhando sequência. Você vê batata frita, você vê um cheddar, você vê um Big Mac, isso é trabalhar a lei da semelhança. Tá vendo como a Gestalt ela tá presente assim, de forma inacreditável? Olha esses 2 exemplos. Objetos simples juntos mandam uma mensagem fortíssima. 2 escovas de dente, olha o tamanho desse sorriso, gente. Olha que ideia fantástica. Olha o cafezinho, olha o sorriso feliz. Entendeu? Isso é a lei da semelhança, você juntar objetos parecidos para poder mandar uma mensagem forte para quem está vendo. A última lei da Gestalt é a pregnância. O que é isso? O que é a pregnância? A pregnância é quando você mostra uma mensagem e a pessoa consegue ver de cara o que é. Quando você tem uma alta pregnância, quando você mostra uma mensagem, a pessoa olha e identifica na hora. Quando é confuso, quando é um layout confuso, quando você precisa de uma explicação, quando você cria uma logomarca, você tem que explicar para o seu cliente o que você criou, esquece, irmão. Isso está com baixa pregnância. E a baixa pregnância não atinge diretamente o teu objetivo. Olha esse anúncio ele é um anúncio legal, é um anúncio premiado, mas tem baixa pregnância. Aí mostra uma favela, um morro, aí tem um texto que diz mais ou menos assim, o teu descaso é tanto que você nem percebeu que a imagem estava de cabeça para baixo. Só que você tem que olhar, você tem que prestar atenção, isso é uma baixa pregnância. Quando você olha esse anúncio da Lego, você olha e fala, Lego, acabou. Alta pregnância, você olhou e você falou, Lego. Entendeu? Então a pregnância é isso, você criar coisas que o seu cliente ele veja na hora que bateu os olhos. Às vezes quando você cria uma marca que você apresenta para o seu cliente, ele fala, cara, era exatamente isso que eu queria. Isso é uma alta pregnância. O cara olhou, identificou, viu o que era, você não precisa ficar explicando o que você criou. Então a pregnância ela faz exatamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês um pouco a conhecer os princípios da Gestalt, a conhecer um pouco os fundamentos da Gestalt. E daí para frente, agora as próximas aulas eu vou estar sempre esbarrando nessas leis da Gestalt para mostrar para vocês como elas estão presentes no dia a dia. Como a Gestalt tem influência nas coisas que nós criamos? Quando você conhece os princípios da Gestalt, você pode, de uma maneira melhor, atingir o teu objetivo. Você pode, de uma maneira melhor, influenciar o seu cliente a comprar determinado produto no supermercado, numa loja, bom, enfim. Quando você conhece o comportamento do cérebro, a percepção humana, você consegue, de forma melhor,
atingir o seu objetivo. E é isso que eu quero com esse vídeo, que vocês conheçam um pouco mais da Gestalt. É uma parte da psicologia que ela é responsável por 60% dos acertos na comunicação. Quando você usa de forma coerente, de forma sensata, quando você usa esse conhecimento a seu favor, você pode influenciar e mudar o comportamento do seu consumidor. E para você que trabalha como freelancer, para você que corre atrás dos seus clientes, isso é importante para dar base para o seu trabalho, para você mostrar para o seu cliente que o que você cria vai muito além de uma estética, vai muito além de um conjunto de imagens bonitinhas. O que você cria, ele tem um embasamento técnico, ele tem estudo, ele tem sabedoria. É isso que eu quero mostrar com esse vídeo aqui. A chamada desse vídeo é uma porta aberta, não é à toa. O conhecimento é uma porta aberta, onde você decide o que vai passar por ela. Você pode decidir aprender coisas boas, ou você pode gastar o seu tempo, sei lá, vendo coisas que não têm a menor importância. Eu sempre escolhi gastar o meu tempo com coisas que pudessem somar para a minha carreira. Os hobbies que eu resolvi escolher para fazer são coisas que estimulassem a minha criatividade. E se você que está começando no design hoje, seguir por um caminho onde você busque mais o conhecimento, onde você busque aprender cada vez mais sobre o comportamento humano, sobre o olhar, sobre cores, sobre comportamento do consumidor, eu tenho certeza que o teu caminho dentro do design, dentro da comunicação, dentro da publicidade, ele só vai crescer, ele só vai para o alto, porque o conhecimento ele abre portas que estavam fechadas. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos aos comentários. Um abraço a todos, valeu!